comemorar quer dizer lembrar em comum. E que lembramos nós hoje? Lembramos um acontecimento fundador que se projetou e nos projetou no futuro. Lembramos as mulheres e os homens que, com patriotismo e visão, por ele lutaram e o tornaram possível. Lembramos os grandes ideais e os grandes valores que os motivaram. Lembramos um tempo inovador, empolgante e conturbado da nossa história e a lição dos seus acertos e dos seus erros. Mas comemorar não é apenas lembrar, é lembrar em comum. Por isso, esta celebração não se esgota num programa celebrativo. Deve constituir uma ocasião única para mobilizar os portugueses para os enormes e exigentes desafios do nosso tempo, dando-nos um sentido mais forte de participação e de pertença, contribuindo assim para reforçar o espírito cívico, a cidadania ativa, a coesão nacional e a responsabilidade de cada um perante o destino de todos. Descentralização e educação são os dois grandes desígnios republicanos que inspiram a Câmara Municipal de Lisboa neste triplo centenário da eleição da primeira variação republicana em 1908, do primeiro Congresso Municipalista que organizou em 1909 e da Proclamação da República em 1910. Na tradição do municipalismo de Alexandre Plano e Henriques Nogueira, a descentralização e a valorização do poder local são valores fundamentais do património republicano. Por isso, assinalamos este momento com a apresentação para debate público de um novo modelo de governação da cidade, que dê expressão administrativa a um espaço urbano plural na identidade dos seus bairros, antigos e novos, que permitam uma dupla descentralização do Estado para o município e do município para as suas freguesias, a desconcentração dos serviços, a racionalização dos recursos, governando a cidade de uma forma mais próxima das pessoas, dos seus problemas e aspirações, de uma forma mais eficiente e participada. A escola pública é a principal garantia da igualdade de oportunidades e o investimento prioritário para vencermos o verdadeiro déficit, grande déficit nacional, a qualificação dos cidadãos. O programa Escola Nova, em convergência com o investimento do Estado nas escolas do segundo ciclo e secundárias, constitui um esforço extraordinário na qualificação do parque escolar, no acesso à ação social escolar, no transporte escolar e no enriquecimento curricular, que honra a convicção republicana da educação como fonte de libertação e realização plena do ser humano. É por isso que comemorar o centenário da República não é apenas uma festa, é também e sobretudo uma responsabilidade e um compromisso. A responsabilidade e o compromisso militante de sermos fiéis aos ideais que estão na sua origem e aos valores que a motivam, como se cada dia fosse ainda esse dia em que a Câmara Municipal de Lisboa, reunida extraordinariamente na tarde do dia 5 de outubro de 1910, proclamou à cidade, e hoje aqui com muita honra repito: cidadãos de Lisboa, a vossa Câmara Municipal saúda-vos, saudando também a bravura indómita dos marinheiros e soldados da Revolução, o heroísmo dos voluntários civis, a perfeita honestidade e generosidade da população, a memória dos mortos e a dor dos feridos, a amargura das famílias dos mártires da República e dos que, resistindo, julgavam cumprir o seu dever. Viva Lisboa, viva a República, viva Portugal! O programa de comemorações do centenário da Fundação da República pretendeu assinalar esse momento com distância crítica, serenidade e equilíbrio, sem tentações panegíricas, sem esconder os factos, sem promover a divisão e reabrir velhas fraturas, mas também sem omitir o que mais positivo e generoso animou os revolucionários do 5 de outubro. Dentro do modesto alcance de um programa
que se quis também marcado pela sobriedade, valorizou-se a dimensão pedagógica das iniciativas, a sua dispersão geográfica, a ligação às escolas e comunidades, trazendo os acontecimentos para os dias de hoje com a maior proximidade possível. A implantação da República constituiu um desses momentos de afirmação patriótica do país, de abertura à modernidade, de renovação da esperança e de encontro com o futuro. Essa afirmação patriótica fez-se contra a ideia de uma decadência irreversível e inelutável. A abertura à modernidade impôs-se contra a condenação fatalista a um atraso inultrapassável. A renovação da esperança realizou-se contra o derrotismo pessimista e paralisante. O encontro com o futuro operou-se contra o passadismo atávico, resignado e entorpecedor. A República foi feita em nome de uma ideia nova, uma ideia ousada, generosa e prospectiva para Portugal. Foi feita com coragem, ação, risco, audácia e perseverança. Foi feita por cidadãos honrados, conscientes e responsáveis, que queriam o melhor para a sua pátria e o melhor para o seu povo. Essa é a lição mais atual, útil e fecunda que a República nos traz. Essa lição representa também o exemplo moral que tem que estar vivo e presente. Neste dia de celebração republicana, devemos por isso reafirmar a nossa vontade de servir Portugal e os portugueses, renovando os valores essenciais da República, aprofundados pela democracia nascida no 25 de Abril e consagrados na nossa Constituição. Foi na tradição renovadora e progressista da República que a nossa democracia se fundou em 25 de Abril, procurando depois desenvolver e levar mais longe os seus acertos e realizações, tentando evitar, naturalmente, os seus erros e as suas vulnerabilidades. Caros compatriotas, comemoramos os 100 anos da República num tempo cheio de incertezas e num tempo de desafios. Uma crise mundial que está ainda longe de ser inteiramente superada, pôs em causa a estabilidade, a segurança e a confiança das pessoas. Mas é nestes momentos cruciais que os povos afirmam as suas qualidades de trabalho, de resistência, de vontade e de coragem. É nestas horas que os políticos provam o seu sentido de responsabilidade e as suas convicções, a sua determinação e a sua lucidez, que os deve levar a compreender o que está em causa, sabendo que nesta emergência o que está em causa é o essencial do nosso modelo de sociedade. Para Portugal, o tempo também é duro e exigente. Temos que o enfrentar com grande sentido de coesão nacional e de solidariedade, com uma noção de responsabilidade e de exigência, mas também com confiança nas nossas capacidades e nos nossos talentos. Servir o país. Essa é a essência do republicanismo patriótico. Por isso, diria que comemorar a República corresponde, acima de tudo, a saber servir Portugal. Muito se exige dos que governam uma República moderna, uma República democrática. Desde logo é o seu dever evitar que os cidadãos encarem com indiferença a ação dos agentes políticos ou se alheiem dos destinos do regime em que vivem. É fundamental que a classe política, pela força do exemplo, dê aos portugueses motivos para acreditarem na sua República. Se o regime republicano, como disse o seu último chefe de governo, suscitava a indiferença do povo, porque durou tão pouco tempo a Primeira República, se tinham ideais tão elevados, porque se deixaram os políticos republicanos enredarem conflitos e divisões que acabaram por conduzir o país a uma ditadura. A resposta terá a ser dada por historiadores. Mas é sabido que a instabilidade da Primeira República se ficou a dever, entre outros fatores, à ausência de um elemento fundamental, a cultura da responsabilidade. É pacífica a conclusão de que a República
Foi um regime atravessado por querelas e lutas que pouco diziam ao comum dos portugueses. Lutas que eram perfeitamente secundárias face aos problemas que o país tinha de enfrentar. O analfabetismo e a pobreza, o atraso económico, as desigualdades, a dependência do exterior, a entrada na Grande Guerra, o desequilíbrio das contas públicas. O essencial não é a discussão e a luta dos políticos. Há 100 anos como hoje, o essencial é a vida concreta das pessoas.